Pessoal, bora falar de hidrostática aqui com alguns exercícios rápidos para fixar o conteúdo que é básico da hidráulica, para falar depois de hidrodinâmica e condutos forçados, canais, fica mais legal. Eu prometo para vocês. Vamos lá. A pressão estática pode ser entendida a carga de pressão ou carga piezométrica, energia de pressão por unidade de peso de água, atuante em determinada seção de tubulação sob carga, porém sem escoamento, considerada em sua linha de eixo. Então veja, pressão estática é uma carga de pressão, ou carga piezométrica, que a gente também chama, né? Atuante em determinada seção do tubo, sob carga, porém sem escoamento. Então olha só, tem aqui um reservatório, tem um tubo aqui, está aqui o meu reservatório, meu nível d'água. Se não tem escoamento, a pressão, então, atuante, a carga de pressão ou carga piezométrica atuante em determinada seção, é a minha pressão estática. Essa é a minha pressão estática, que nada mais é, se esse aqui é o meu ponto A, pressão estática no ponto A é igual à coluna de água H vezes o peso específico do meu fluido. Então aqui, sim, em condições estáticas eu posso afirmar isso. Quando entra a dinâmica, o movimento, entra a perda de carga, então já não tenho mais essa afirmação lá do princípio de Stevin. Ok, para fluidos estáticos isso é válido. Qual é o princípio fundamental que descreve a aplicação dos vasos comunicantes aplicados à engenharia? Pascal não é, Bernoulli a gente vai ver, quando Pascal fala que a variação de pressão em um fluido, né, é transmitida integralmente para todos os pontos. É um teorema, né, da hidrostática, mas não é esse. Princípio de Bernoulli, lá para o escoamento, a gente vai ver conservação da energia, né, é algo de condutos, de hidrodinâmica, não de hidrostática. Princípio de Arquimedes, não é também, que é ali o princípio de que um corpo imerso, né, ele tem um empuxo que age correspondente ao volume vezes o peso específico do fluido deslocado. Então aqui só sobrou para nós o princípio de Stevin, né? O que ele vai falar para a gente aí? Que a lei dos vasos comunicantes, a pressão em um fluido conectado a ele depende única e exclusivamente da coluna de água acima do ponto e não da forma da seção, né, dos vasos, do desenho. Então isso vem lá do princípio de Stevin, que nós utilizamos aqui, ó, peso, altura vezes peso específico. Desculpa, pressão, altura vezes peso específico. Daí que vem os vasos comunicantes, né? Deriva deste princípio de Stevin. Fluidos que incluem os líquidos e gases são substâncias capazes de escoar e que se deformam com facilidade. Neste contexto, um fluido ideal de massa específica 0,4 gramas por centímetro cúbico encontra-se em equilíbrio hidrostático quando armazenado em um recipiente rígido e fechado, ocupando assim todo o seu volume. Qual é o valor da pressão hidrostática em quilopascal exercida pelo fluido em um recipiente se a área de base de formato cilíndrico é igual a 0,25 metros quadrados e sua altura é de 2,5 metros. Ora, qual é a altura do fluido? A altura do reservatório? 2,5 metros. Qual é a área de base? 0,25 metros quadrados. Qual é a densidade do fluido? 0,4. Para eu calcular pelo princípio de Stevin lá a pressão que age no fundo desse reservatório, eu nem preciso de quê? Eu não preciso da área do reservatório, sim da profundidade e do peso específico do fluido. Então, veja, 0,25 aqui para mim, de repente, se eu quisesse saber a força, aí eu tenho que pressão, força sobre área. Se eu quero saber a força que age no fundo, eu vou escrever que é a própria pressão vezes a área de fundo. Só que ele me perguntou o quê? Eu quero saber só a pressão do fundo do recipiente. Então é ρg, ou seja, massa específica vezes a aceleração da gravidade, vezes a nossa altura, ou seja, profundidade do fluido. Só que, olha, 0,4 gramas por centímetro cúbico, se 1 quilo são 1.000 gramas, vezes 1 centímetro cúbico, que dá 10⁻⁶ metros
cúbicos. Então, eu estou fazendo aqui conversão de unidades e multiplicando agora pela aceleração. Então, tudo aqui é ρ. Estou aqui só transformando na unidade de resposta, que é kPa. 10 metros por segundo é a gravidade. Veja, estou adotando G igual a 10 e a altura 2,5. Chego então a 10.000 Pascal ou 10 kPa. Gabarito letra D, questão própria da Cesgran-Rio, que usou gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Em um sistema hidráulico, quando a pressão da água é afetada pela altura do reservatório de água, em um sistema hidráulico, quando a pressão da água é afetada e a altura do reservatório de água aumenta, é aumentada, ocorrerá a seguinte situação: a pressão permanecerá constante, a pressão aumentará, a pressão diminuirá ou a pressão é totalmente eliminada. Veja, quando nós aumentamos o reservatório de água, essa pressão ela aumenta. Então, quando eu aumento a coluna d'água, veja, tenho aqui um ponto da tubulação, tem um reservatório, tem aqui um ponto da tubulação. Vou pegar esse ponto aqui. Tem um nível de água aqui, o nível d'água. Quanto eu aumento esse nível d'água, jogo ele aqui para cima, aumenta o quê? A minha coluna de água, portanto, aumenta a pressão no ponto A. Se tudo isso estiver estático, o aumento de pressão em A é exatamente o quanto eu ganhei de altura no reservatório. Se isso estiver dinâmico, eu não posso falar que essa é uma relação linear, porque depende da velocidade, da posição do ponto, tá? Mas se eu aumento ali, eu sempre vou aumentar a pressão no ponto A, aumentando a coluna de água no nosso reservatório. Então eu posso sempre ou aumentar o nível de água no reservatório, ou pegar o próprio reservatório, quando é um reservatório conectado por uma tubulação, e fazer o seguinte: elevar ele mais, e o meu ponto A fica aqui, e eu agora elevei o meu reservatório como um todo. Então eu não precisei nem aumentar mais, enchê-lo mais. Continua com o mesmo volume, só que agora numa posição um pouco mais alta, ganhei um pouco mais de coluna de água. Então a pressão aumenta no ponto A. O sistema de Stevin, o teorema de Stevin, permite que seja determinada a seguinte grandeza física. Nós não falamos aqui de temperatura, nem de gravidade, nem de velocidade. Falamos de empuxo, mas vamos ver. O teorema de Stevin permite que seja determinada a seguinte grandeza física. Não é empuxo, porque aqui seria Arquimedes, a pressão de um ponto em um fluido de repouso. Lembra a pressão, peso específico, vezes a altura, se estiver em repouso. Por isso, gabarito letra E. Em hidráulica, a lei que afirma que a pressão de um fluido em equilíbrio com densidade constante varia linearmente com a profundidade é conhecida como, acabei de mostrar para vocês, varia com a profundidade. Ó. Se o peso específico é constante, só tem a variação de profundidade. Pressão, peso específico, vezes H, que é a profundidade. Aumenta a profundidade, aumenta a pressão. Lei de Stevin. A sinal alternativa que apresenta a correlação correta entre o princípio da hidráulica e sua referida descrição. Resumão da aula de hoje agora nessa questão da VUNESP. O princípio de Pascal estabelece que a pressão aplicada a um fluido, a um ponto de um fluido em repouso, transmite-se integralmente a todos os pontos do fluido. Então, delta de pressão é refletido em qualquer que seja o ponto do fluido. Princípio ali que nos permite fazer as prensas, hidráulica, Gabarito, letra A. Vamos ler o restante, Princípio de Arquimedes, Descreve o comportamento de um fluido movendo-se ao longo de uma linha de corrente e traduz para os fluidos o princípio da conservação de energia. Tem nada a ver com Arquimedes é de empuxo. Isso aqui é Bernoulli. O princípio de Bernoulli estabelece que todo corpo imerso em um fluido sofre a ação de uma força que se desloca verticalmente para cima, cuja intensidade é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Não é Bernoulli, aí sim é Arquimedes. Então fizeram aqui uma troca de conceitos. De Stevin, estabelece que a pressão aplicada a um ponto de um fluido em repouso transmite-se
integralmente a todos os pontos do fluido. Esse acabamos de ver, é exatamente Pascal. Então aqui é Pascal. E por último, de Bernoulli, já risco, já sabe que está errado, então é o princípio de Stevin agora. Indica a diferença entre pressões de dois pontos de um fluido em equilíbrio é igual ao produto entre a densidade do fluido, a aceleração da gravidade e a diferença de profundidades. Já sabemos disso. Então, entre dois pontos, o princípio de Stevin fala que a diferença de pressão entre dois pontos é igual a massa específica, gravidade, vezes a diferença de altura entre esses dois pontos. Por isso, gabarito lá aqui, só letra A, que está correto. Questões agora de conta. Para atender uma determinada população, serão necessárias a instalação de reservatório circular metálico com capacidade de 1,5 milhões de litros. Sabendo que a área ocupada pelo reservatório é de 100 metros quadrados, que a densidade da água é de aproximadamente 1.000 quilos por metro cúbico e a aceleração da gravidade é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, o valor da pressão hidrostática no fundo do reservatório quando cheio, veja, tem o volume total do reservatório, 1,5 milhões de litros, e tenho a área de base, agora eu preciso, porque eu preciso calcular a altura desse reservatório. Volume é área vezes altura. Então, para calcular a altura, volume dividido por área, então eu tenho aqui a altura de 15 metros. Lembrando que eu estou convertendo aqui, veja, litros em metro cúbico, para chegar na altura em metros. Simplifica aqui metro quadrado com metro cúbico, fica metro. 15 metros de altura, pronto. Princípio de Stevin básico. Pressão, ρg vezes H. 1,5, 10 na quinta MPa, multiplicando aí. Pronto, agora as questões de comporta, né? Uma questão da FCC diz o seguinte: considere a barragem ilustrada na figura a seguir. Para o projeto de uma pequena barragem de concreto em uma fazenda, foi necessário instalar uma comporta vertical, tá aqui, de 1 para 1, de ferro fundido, cujo topo encontra-se a 3 metros de profundidade do nível d'água. Considerando o peso específico da água de 10 kN metro cúbico, a força resultante do empuxo que a água exerce na comporta é, em kN, igual. Veja, para calcular o centro de pressão, aonde que essa força resultante atua, tem que fazer contas mais complexas. Agora, para calcular a força resultante é muito fácil. A força resultante, né, na comporta é igual ao peso específico do fluido vezes a altura do centro de gravidade, do CG, vezes a própria área da comporta. O que eu estou fazendo aqui? Multiplicando pressão média, que aqui eu estou falando força é igual a pressão média ali naquele ponto, né, na área, no CG, vezes a área. Basicamente é isso que eu estou fazendo, né, para achar, já que eu estou achando a cota média. Qual é a cota média? H barra aqui, 3 mais metade da altura, então é 3,5. Então fica muito simples. 10 kN metro cúbico, 3 mais meio da comporta, vezes a área da comporta, 1 por 1, 1 metro quadrado de área. Chego então ao valor aqui de, faltou escrever, né? 10 vezes 3,5, 35 kN, gabarito letra C. Mais uma questão muito parecida da FGV agora. Em uma barragem de concreto foi instalada uma comporta de ferro fundido, circular com diâmetro de 60. A figura mostra o perfil da comporta, denotando a sua profundidade. Sabe-se que o peso específico do fluido é de 9,8 kN metro cúbico. O empuxo da água sobre a comporta, mais uma vez, força igual a H barra da seção transversal, peso específico, vezes a área da comporta. A única diferença é que é uma comporta circular, mas o CG da comporta circular continua sendo exatamente na metade de sua altura, ou seja, 0,30 metros. Portanto, peso específico vezes 6 mais 0,30 vezes a área, π sobre 4, diâmetro ao quadrado. Então a gente tem aqui, utilizando π igual a 3,14, 17.447,7 newtons, coisa que você provavelmente não vai fazer, né? Usar 3,14, e aí eu te falo, dá para usar, olha os valores estão bem discrepantes, dá para usar π igual a 3, assim como gravidade igual a 10, se fosse o caso. E aí a gente chegaria aqui numa força
de 16.669,8 newton, que é bem próximo aqui de 17, né? Então teria que marcar em função desse arredondamento. Eu gosto sempre de trazer tanto o arredondamento da gravidade para 10, quanto de π para 3. É um pouco forçado, mas simplifica a conta quando eu olho na prática ali os resultados e as alternativas. Por último, é mais difícil, essa última questão diz o seguinte: em um sistema estático, a comporta retangular da figura abaixo tem 3 metros de largura. Observe que o ângulo de inclinação define um triângulo de retângulo 3, 4, 5. Triângulo pitagórico. Considere o peso específico da água de 9.800 newton metro cúbico. Indique o valor da força P necessária para circular a comporta na posição mostrada. Então veja, tem uma articulação aqui e ele quer saber que força P precisa ser essa para manter essa comporta estável. Aí é uma questão difícil, que além de achar o resultado da força do empuxo aqui sobre a superfície, né, eu preciso saber o ponto de aplicação, que a gente sabe que não é o CG, e sim o centro de pressão. Então um pouco mais difícil essa questão. Qual é a força? A força eu consigo fazer com facilidade, basta achar o quê? A profundidade aqui que atua o H barra. Então olha, a seção transversal, a área dela, 3 metros vezes 5/3 vezes 4, porque que eu estou querendo saber essa área, esse comprimento aqui inclinado, né, que é 5/3 de 4, vezes a largura, que é 3 metros, tenho 20 metros quadrados de área de comporta. Tá aqui, ó. 5/3 de 4 é a mesma coisa de 20/3, tá? Só para fazer o desenho da comporta. Então ela tem 20/3 por 3 metros. Para não ficar fracionado, deixei, para não ficar decimal, deixei em forma de fração. Qual é a força, então? 9.800 newton por metro cúbico. 2 metros, que é o H, eu sei que essa comporta, a altura dela do centro de gravidade é 2 metros, vezes a área dela. A força, então, eu identifiquei. A força que a maioria das questões pedem já estaria pronta. Só que agora ele quer saber o quê? O bendito centro de gravidade, ou ponto, né, de ação aqui onde essa força atua. Centro de pressão, desculpa. O Y do centro de pressão, lembre-se que Y calculado em relação à força inclinada é o Y barra mais a inércia aqui em relação ao centro de gravidade vezes A, que é a área, vezes o Y barra da comporta. Qual que é o ponto de central aqui, né, dessa comporta? 20/3 dividido por 2. Então, é a sua altura dividida por 2. Lembrando que 20/3 é este comprimento aqui, ó. 20/3. Metade dele vai me dar, se a gente traçar aqui em relação à superfície, vai me dar o Y barra inclinada, a gente sabe disso. Então é 20/3 dividido por 2, mas a inércia da centro de gravidade, 1/12, base vezes a altura, tá aqui a altura, ao cubo. Então tá aqui a inércia. Aqui a inércia também. Vezes a área, que é 20 metros quadrados, a gente já calculou. Então o YP é 4,44, exatamente 2/3 da superfície. Se ele é 2/3 da superfície, 1/3 então aqui da base vai estar a força de atuação, que é 6,66 menos 4,44. Bom, se eu tenho isso, o momento na articulação é 0. Então, P vezes 6,66, que é o meu 20/3, só para falar agora para o cálculo final, tem que ser igual a F vezes 2,22, que é a distância, ou seja, equilíbrio de momentos para essa comporta estar estável. Portanto, P, 130,67, gabarito letra E, 130,7 kN. Questão mais aprofundada, mais difícil, mas tá aí também, FGV como sempre, sendo FGV. Questões assim são deixadas para o final, se você tiver tempo de calcular, que além de ser difícil, é trabalhosa. Beleza? Um abraço para vocês e até a próxima.